pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão ao vivo pela TV Câmara São José do Rio Preto. E você pode participar com a gente enviando a sua mensagem, sua pergunta para o nosso WhatsApp, o número está aí na tela, é o 991637905. Temos também o telefone aqui da redação da TV Câmara, 3214-7766 e o nosso e-mail gama@riopreto.sp.leg.br. Lembrando que nós estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais, estamos lá no Facebook, Câmara Municipal de São José do Rio Preto, e também no YouTube, TV Câmara São José do Rio Preto, onde você também acompanha o nosso programa em tempo real. Aproveita, deixa seu comentário lá, curta nossas páginas, compartilhe. É muito importante para a gente. Bom, antes de eu apresentar a nossa entrevistada de hoje, quero só registrar aqui, ó, a Câmara toda recebeu um livro, na verdade é uma agenda, mas com fotos, com a história aí da dupla Zé Neto e Cristiano, que estão bombando aí no cenário nacional, né? A dupla mais famosa de Rio Preto, agenda bacana. Agradecer aí o pessoal, bem bacana o presente, e reiterar também o convite para os dois estarem aqui. Falei já com o empresário deles, estamos só aguardando uma resposta. Vem aqui falar um pouquinho da carreira, do sucesso e tudo mais. Bom, tá aí o registro. E olha só, no programa de hoje eu recebo a engenheira química Luciana Fonseca Moreira, que vai falar sobre economia circular com a gente e como essa modalidade pode contribuir para o desenvolvimento sustentável de Rio Preto e região metropolitana, né? Esse tema é um dos tópicos abordados no Fórum de Desenvolvimento Sustentável, essa iniciativa da ACIRP, que visa unir a sociedade civil organizada e governos na busca de um ambiente, uma cidade mais sustentável, limpa e organizada. A gente tem abordado ao longo das últimas semanas aí esses tópicos, né? Já falamos de gestão pública, falamos também de desenvolvimento sustentável e organização das cidades. Luciana, obrigado por estar aqui com a gente, viu? E vou começar te perguntando o que é a economia circular. Luciana, obrigado. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui na minha cidade, em São José do Rio Preto, e poder falar desse assunto. Eu já tive diversas oportunidades de trazer o tema de economia circular, inclusive em outros países da América do Sul, universidades no Peru e etc. E agora estar aqui em Rio Preto é muito feliz para mim. Então, o que é a economia circular? É um novo modelo econômico. O modelo no qual nós vivemos atualmente, a gente entende que ele é um modelo linear, né? Se a gente parar para pensar como que funcionam as coisas que nós consumimos hoje em dia. Um recurso é extraído para que aquele produto seja fabricado, nós utilizamos e descartamos. Mas descartamos para onde? Né? Joga fora. Mas fora da onde? Desaparece. Desaparece. A gente tem uma casa só, é o planeta Terra. E hoje a gente já sabe que o consumo de toda a população mundial está chegando a perto de 1,7 a capacidade do planeta Terra. Então, não é mais sustentável viver da maneira que a gente vive, nesse modelo linear. Por isso, o pensamento e a ideia, né, proposta de um modelo de economia circular, que ele funciona de maneira que os recursos, eles buscam, né, ficar em ciclos fechados pelo maior tempo possível. E ao ser descartado, porque não é mais possível usar aquele material, aquele produto, ele ainda pode, né, se tornar um outro produto e, eventualmente, energia, quando não for mais possível produzir algo diferente. Então, isso inclui não apenas o que a gente entende aqui, né, de roupa, tudo aquilo que a gente consome no dia a dia, mas também a natureza. Então, tem uma fundação inglesa que está sendo muito influenciadora nessa ideia da economia circular, que fica na Inglaterra, se chama Ellen MacArthur Foundation. Ela que conseguiu influenciar o Parlamento Europeu de modo a criarem um plano de ação lá em 2015 de economia circular, que vem sido assim como um benchmark, né, um modelo para diversos países. Eles falam, a fundação fala principalmente em 3 princípios da economia circular. O primeiro é zerar, né, poluição e geração de resíduos. Puxa, mas será que isso é possível?
No curto prazo, provavelmente não, mas no médio, longo prazo, o objetivo é esse, né? Porque se a gente sempre tiver resíduo, e aí, uma hora vai acabar. O segundo princípio, ele fala, né, desses ciclos que eu mencionei anteriormente, da gente manter por mais tempo os produtos em ciclos fechados, sempre buscando o aumento do valor. O que quer dizer o aumento do valor? Quer dizer que, bom, se eu tenho uma garrafinha de água, né? E essa garrafinha de água ela vai ser reciclada e ela se torna algo inferior à garrafinha, por exemplo, um pratinho para colocar um vasinho, né? Isso não, a gente está retirando um tanto do valor. Agora, quando eu consigo produzir uma outra garrafa a partir daquela mesma garrafa, eu estou mantendo, né, o valor daquele produto. Então, isso é muito importante, esse critério também que eu mencionei, que a energia vem por último, porque a energia queima, né? Você não mantém o ciclo. E o terceiro, que é fundamental, e a gente pode falar de várias oportunidades aqui na nossa região metropolitana, porque tem a ver com o agronegócio, é a regeneração da natureza. Então, mas o que é regenerar? Talvez se a gente pensar o oposto, fica até mais fácil. Desflorestamento, plantação, né, de monoculturas que não conseguem manter a riqueza do solo, que empobrecem o solo. Esses são exemplos, né, de não regeneração. Esse é o terceiro princípio. Então, a Fundação Ellen MacArthur, eles desenharam lá um gráfico que é chamado da borboleta da economia circular. Quem tiver curiosidade de entrar no site, nossa, tem vários vídeos legais, tem bastante conteúdo em português, alguns só em inglês, mas essa borboleta, de um lado, ela fala do ciclo tecnológico, que é aquilo, né, de produto, material que a gente falou aqui inicialmente, a roupa, né, tudo que a gente usa como consumidor, ou que as fábricas, né, ao produzir um determinado produto, tem ali de resíduo, como que elas também cuidam desse resíduo, que pode ser uma rebarba, pode ser um subproduto. E a gente, no outro lado dessa borboleta, que seria a outra asa, fala dos ciclos biológicos, que tem a ver com a natureza, né, dessa regeneração, mas também do alimentos, né? A questão de alimentos, de ciclo de nutrientes, é um tema super importante da economia circular, que talvez não venha tão diretamente na nossa mente como vem o tema da reciclagem, né? É mais fácil a gente pensar na reciclagem, da garrafinha. E quando a gente para pensar em ciclo de nutrientes, né? Essa é uma questão super crítica que o mundo já está vivendo, então... Por exemplo, na União Europeia, eles já traçaram, anos atrás, né, quais são os elementos químicos que estão correndo mais risco. E um deles, por exemplo, é o fósforo. Né? Tá lá, eles fizeram a tabela periódica dos elementos químicos, aquela que a gente aprende na escola, mas com uma outra visão. Né? Como que está a questão da disponibilidade desses materiais na Terra, né, no mundo. E a questão do fósforo veio à tona agora muito forte, recentemente, por conta da guerra lá na Rússia e na Ucrânia, né? A dificuldade de trazer fósforo desses países, poxa, é muito usado para fertilizante, a gente estuda lá o NPK, né, é o P, a letrinha P, e já existem há muito tempo estudos que falam, a gente precisa criar o ciclo do fósforo, porque quando ele vai embora, a gente está perdendo. E não tem mais tanta disponibilidade, né, de ficar tirando o fósforo da natureza, das rochas, né? E como que se faz esse ciclo? No esterco, né, o gado, ele libera, porque como ele come, né, a planta que usou o fertilizante, ele libera muito fósforo. E se for recuperado, é uma maneira de fechar o ciclo. Por outro lado, o que vem ocorrendo é que o esterco ele acaba indo para os rios, né? Chove, vai para os rios, e isso atrapalha a questão da água por conta da eutrofização, né? Vão nascendo lá mais algas do que devia, desequilibra o sistema aquático. Então, olha que interessante, né? Eu quis aqui começar por um exemplo que é diferente da reciclagem,
para a gente não se apaixonar pelo tema da reciclagem e ficar a maior parte aqui do nosso bate-papo olhando para a reciclagem. Então, talvez, como cidadão, né, consumidor comum, a gente não tenha ali exatamente muito o que fazer, por exemplo, em relação ao fósforo, né? Mas e o alimento, de forma geral, né? Hoje a FAO, né, que é o órgão da ONU que trata da questão alimentícia, ela estima que mais de 50% de todo alimento produzido no mundo, ele é descartado. Desperdício, né? É desperdício. Então, desperdício é uma palavra-chave quando a gente fala de economia circular, porque o recurso, que é o alimento que está vindo lá da natureza, ele está sendo desperdiçado. De que maneira? De N maneiras, né? Existem muitos estudos. Então, desde lá da terra, né? Da hora que o alimento está sendo produzido, no transporte, nos supermercados, depois dentro dos restaurantes, etc. Então, é a questão de tratar indiretamente a fome, né, por meio do não desperdício de alimentos, também é um olhar muito importante da economia circular. E tem uma outra questão ligada a esse ciclo biológico associado aos alimentos, que é a oportunidade, né, do resíduo orgânico das nossas casas e enfim, né, de restaurantes e etc., utilizar essa matéria orgânica para produzir, né, o biogás. Quando a gente passa ali, voltando de São Paulo, ali próximo de Caieira, né, vê aquele, isso, é o gás metânico, aquilo lá de gestão anaeróbica desse material, que dá para se produzir o gás, né? O biogás. Então, hoje já existem, até ali próximo de São Paulo, alguns projetos, mas não é necessário uma escala super grande, como próximo ali de São Paulo, para fazer um projeto desse. Então, a gente já começa a pensar que, poxa, mas poderia fazer aqui em Rio Preto? Sim. As usinas não fazem com a biomassa da cana? Estão começando a fazer, isso é muito legal, isso aí a gente até entra nessa bioeconomia circular, que de fato tem a ver com o reaproveitamento. Em geral, eles usam a vinhaça, né? Isso. Que é nossa, é muito bacana, porque deixa de ser um subproduto que já era utilizado para fértil irrigação. Dá para produzir. E que é extremamente poluente também, né? Assim, se ele for descartado, né? Sim, já vinha se utilizando para voltar na plantação da cana, né? Como um biofertilizante. Mas ele não deixa de voltar, olha que legal. Além de produzir o gás, ele ainda pode voltar. Ele, né, é possível ele ser ainda aproveitado como biofertilizante. Então, aqui a gente, né, deu uma abordagem inicial do que é esse ciclo biológico da economia circular. Quando a gente vai, né, pro técnico, pensando em coisas que a gente, né, pega e consome, é muito importante lembrar dos 3 R's, né? Enquanto a gente pensa muito na reciclagem, ele é o terceiro R numa ordem de priorização. Você até estava me explicando, a gente pensa muito mais na reciclagem, que é o que está mais, vou usar essa latinha, vamos reciclar, mas a reciclagem seria a última etapa da economia circular, né? Isso. A reciclagem, ela vem quando não há a possibilidade de, primeiro, reduzir. Por que reduzir? Porque a gente tem que economizar os recursos. E a gente tem que pensar que toda vez que algo é produzido, utiliza energia, transporte, né? Não aparece água, nada. né? Então, a primeira é isso, a redução. A segunda, reutilização. Então, por isso que estão voltando aí as garrafas de vidro, exato, né, que são reutilizadas. Com essa... O famoso casco, né? Com essa visão, justamente, né, de reutilizar. Mas a latinha pode ser reciclado. O próprio PET, né? O PET a gente já tem já tem, assim, taxas razoavelmente avançadas de reciclagem do PET, né? Desse plástico, né? Que sim, é o polietileno tereftalato em inglês, tecido, né? Me parece que dá para fazer disso, roupa, né? Sim, dá para fazer tecido. Eu tenho calça da Nike lá com PET. Eu trabalhava, né, numa empresa que faz tinta já há muitos anos, já se usava para fazer esmalte que pinta, né? Pinta portão, pinta madeira, etc. Então, existem várias aplicações para o PET, o que é super bacana. E também hoje a gente está buscando cada vez mais reciclar o
polietileno e o polipropileno, né? Então, o Brasil está ainda engatinhando, mas já estão avançando. Então, por isso que é tão importante cada um de nós, em casa ou onde estiver, separar, né, o nosso lixo, depois de tentar, né, reduzir, depois de tentar reutilizar. Então, se eu compro, eu costumo comprar, por exemplo, muitas assim, frutas secas, castanhas, vem naquela embalagenzinha de plástico. Eu uso várias vezes, eu uso até para congelar a coisa, coloco, então, até ela não aguentar mais, né, para jogar fora. Minha mãe é pioneira nisso, guarda até papel alumínio usado, né? Ótimo, isso, né, é sabedoria, muito bom. Então, quando a gente separa, dá uma limpadinha antes de jogar no lixo, isso facilita muito, né? Aqui em Rio Preto a gente já tem a coleta seletiva para esses itens, né, que vão lá para Cooperlagos, vão passar pela triagem. São pessoas que estão lá fazendo a triagem. Então, hoje a gente já vê a própria empresa que está produzindo o produto pensando que quem está lá nessa esteira vai ter que separar, de alguma maneira, o rótulo da embalagem. Então, por exemplo, eu como já conheço um pouquinho como funciona, eu sempre tento tirar e já jogar o plástico sem a etiqueta. Mas já tem aí, por exemplo, sabão de lavar roupa, tal, que ele mostra, corte aqui a etiqueta, porque você só tira e a hora que as pessoas forem facilita separar, o processo, já tá muito mais fácil. Então, é uma mudança de pensamento que a gente precisa ter. Isso não vai acontecer tão rapidamente. É claro que as gerações mais novas já chegam, né, com esse, a gente fala assim, num pensamento circular. É conseguir imaginar e visualizar de maneira mais holística, né? De maneira mais sistêmica. Então, isso daqui é um copo aqui agora com água, mas como ele foi feito, para onde ele vai, para a gente tomar decisões, né, mais adequadas no nosso dia a dia, mas também ser criativos, para pensar, por exemplo, nossa, que eu posso reutilizar alguma coisa e fazer uma outra, né, daquilo, fazer uma outra coisa. Então, esse pensamento circular, ele está dentro da gestão urbana, ele está dentro das nossas casas, né? E aí em esfera global também, porque trata-se de uma questão global. Então, por exemplo, lá na Europa, era comum, assim, eles mandarem o lixo que não tinham que fazer para a África, para a Ásia, né? Talvez até para o Brasil também. Aí, opa, né? A gente precisa ter uma visão global. A gente está falando de um planeta Terra. Não adianta eu tirar daqui e mandar... É que nem pôr a sujeira embaixo do tapete, né? Então... Eu queria falar com você, vamos falar um pouco mais no varejo, nós consumidores. Você acha que a gente tem que voltar aos costumes de nossos avós? Por exemplo, você falou até do casco, da embalagem retornável. Eu lembro que antigamente ia no supermercado, a embalagem o saco era de papel, o feijão, o arroz você comprava a granel, então não tinha embalagem. Você acha que é mais ou menos... Inclusive, parece que em Nova York está uma mania lá de tudo, azeite, a granel, tudo... feijão, arroz, etc. Eu já vi alguns anos em Paris também as embalagens para pegar frutas e tal, tudo no papel, né? Papel reciclável, porque esse plastiquinho que a gente usa, né, para colocar as frutas e tal... plástico filme lá que fala, né? O plástico filme, quando ele é um plástico multicamadas, ele é muito difícil de ser reciclado mecanicamente. Estão aí desenvolvendo alternativas, mas ainda é muito difícil. O papel, a gente já sabe que é muito mais simples de se reciclar. Mas eu acho, sim, que a gente vai voltar. E aí, aqui no Brasil, já tem empresas começando a falar, traga a sua embalagem e compre o produto que você quer, né? Seja um shampoo e outras coisas. E né? hoje até o que não precisa criam embalagens, né? Ele comentava fruta, você compra a mexerica, a tangerina, ela já vem descascada na embalagem de isopor com plástico filme, sendo que você poderia comprar a fruta ali sem embalagem nenhuma. Esse é um anti-exemplo. Fácil, né? Eu sei que tem a praticidade, né? Às vezes está ali na correria do dia a dia, está pensando na saúde, porque a pessoa vai comer mais fruta, sendo mais prático, mas a gente vive aqui.
essa é a nossa casa, a terra. Então tem que ser a nossa prioridade, porque sem condições habitáveis, ninguém vai estar aqui. Não adianta a correria do dia a dia, etc. Então a gente precisa colocar mesmo como prioridade. E às vezes vai cansar um pouquinho mais aqui, mas se adapta, né? Não é nada também assim super exagerado. E outras embalagens também, né? Você compra uma pasta de dente, vem numa caixinha de papelão que você não serve para nada. Você abre, já joga ela fora. Quer dizer, remédio. Exato. Às Abre, vezes a aí caixinha, tem a bula. A bula, um monte de papel. Desse tamanho e vem um remedinho desse tamanho, assim, pequenininho. Naquele blister, né? Aquela embalagenzinha do remédio chama blister, que também é difícil de recuperar, mas vocês podem guardar, viu, gente? As farmácias, elas são obrigadas a fazer o recolhimento desses blisters, porque se você jogar no lixo que vai para reciclagem, a reciclagem comum ainda né, comum, que está mais assim preparada para o PET, para as garrafas, né, embalagens de produtos de limpeza e de higiene pessoal, isso ok. Os de remédio, como ele vem muito juntinho, né, o metal do plástico, é ainda difícil de separar. Existem poucas recicladoras fazendo isso, mas a indústria farmacêutica, ela tem essa responsabilidade, né? Que é aquela responsabilidade estendida do produtor, chamada de REP, né? Que o Brasil vem avançando, desde que criou lá a Política Nacional de Resíduos Sólidos, se não me engano, em 2009, vem aprimorando. E hoje a obrigação do fabricante, de modo geral, fabricante ou importador, é ele garantir a logística reversa de no mínimo 22,5% de tudo aquilo que ele coloca no mercado, né? Já está previsto um aumento, né? É gradual, né? Para desde 2016 a política nacional, ela existe desde 2009, mas essa obrigatoriedade das embalagens, eu acho que aí por aí, né? Da logística reversa, se não me engano, é por volta de 2016. Quando a gente fala em reciclagem, a gente pensa sempre em latinha de refrigerante, cerveja, o alumínio e o plástico em geral. Mas tudo acho que pode ser reciclado, né? Muito interessante esse ponto. Eu recebi ontem um e-mail de uma empresa que faz eletrodomésticos. Algum dia eu comprei um eletrodoméstico lá, né? Mas já faz tempo. Falando assim, Luciana, nós queremos te ajudar a ter um fechamento de ciclo consciente dos aparelhos que você comprou conosco. Aí explica lá. Então, por exemplo, se eu comprei uma geladeira, aí ele fala, se a geladeira, você primeiro vai tentar consertar a geladeira. Sim, né? Porque a gente, de fato, é o primeiro passo. Se não for possível mais o conserto, você vai mandar, a gente vai te ajudar a levar num local apropriado, onde eles desmontam, né? Imagina uma geladeira que estragou por causa de uma peça lá do motor. A borracha dela provavelmente está boa, né? Aqui da porta, as prateleiras. Então, as empresas estão começando a entender que aquele produto que ela colocou no mercado e nunca mais olharia, se ele voltar, e ela, né? Ela que montou, ela sabe como desmontar, tem muito valor ali para ser reaproveitado. Então, eletrodomésticos já está avançando bem com isso. Carro. Imagina um carro que bateu, um carro, né, que, enfim, já está no final da sua vida útil. Ele tem muitos recursos que podem ser aproveitados lá dentro. Isso na União Europeia já existe, obrigatoriedade, né, da indústria automotiva, trabalhar com isso. E aqui no Brasil, aquele famoso ferro velho que a gente conhece... Fica lá criando dengue, né? Ele também, né, vai passar por essa modernização. Eu não sei aí detalhes de como está andando... uma política pública a respeito disso, mas certamente daqui a alguns anos a gente vai ver. Então, a reciclagem, ela tem muito a ver no nosso dia a dia, né? Como consumidor, mas também as empresas com essas peças, né? Esses produtos maiores, onde dentro existem várias peças. E é interessante que a gente veio se acostumando nos últimos anos a comprar um produto que quebrou uma parte, a gente não consegue abrir. Não consegue abrir, compra outro. E aí não.
Então, se a gente fala, poxa, mas não é para reduzir, para recuperar, como assim? Quebrou aqui uma pecinha, mais fácil comprar. Ah, meu computador estava lá, o notebook, quebrou um negocinho aqui, olhar e falar, mais fácil comprar outro, porque é para consertar isso daí. Esse é um pensamento anticircular, né? Isso tá começando a mudar e as empresas têm que se adequar, até porque elas são inteligentes também, vão fazer avaliações e vão entender que se elas reaproveitarem, elas também vão sair ganhando. É por isso que quando a gente pensa na economia circular, nós conseguimos imaginar diversas oportunidades de modelos de negócios circulares, porque existem muitas chances de se reaproveitar de maneira inteligente, algo que antes era um joga fora, né? Então, voltando lá na Ellen MacArthur Foundation, por exemplo, o exemplo que eles trazem de dificuldade de circularidade é a máquina de lavar louça, né? Ah, quebrou um negocinho assim na máquina de lavar louça, vai lá, troca a máquina. Então, a economia circular, ela vai falar bastante também da remanufatura, da importância da gente estar preparado para consertar algo que quebrou uma partezinha. Um pedacinho. Né? Então, mas, mais uma vez, volta aos costumes passados, né? Porque você comprava, sim, eu lembro, durava, minha avó compra consertava. uma máquina de lavar, era uma para a vida inteira, né? E trocava uma pecinha aqui, recalchutava outra pecinha lá, e é isso, né? Os produtores vão ter que se adequar, e nós mesmos. Recentemente, minha geladeira também quebrou. Quebrou a peça... de a placa, né? E um monte de gente falou para mim, compra outra. Eu falava, gente, eu não posso comprar, a geladeira tá inteira, é só a placa, eu vou ter que dar um jeito. Não foi que foi uma pessoa na minha casa, daqui de Rio Preto, um prestador de serviço, que levou para outra pessoa, que é uma geladeira que eu trouxe da Alemanha e tal, e eles conseguiram consertar. Então, eu passei ali algumas semanas sem geladeira, mas ótimo, né? Conseguiu se consertar. Então, a remanufatura é também uma vertente aqui muito importante para a gente pensar no nosso dia a dia. Né? Eu consigo consertar isso daqui? Eu vou jogar fora, né? E comprar, mas eu vou doar. Ok, você vai doar, legal, isso ajuda. Só que pensa que se você comprar um novo, é novo. É novo recurso, é energia utilizada ali, etc. Então, a economia circular também fala da servitização. Né? Ela diz assim, que nos últimos anos, né, o produto ele é menos tributado do que o serviço. Então, o serviço acaba ficando caro, então é mais fácil comprar um produto novo. Só que se eu estou incentivando barato, né? O consumo de produtos novos, eu estou incentivando o consumo de novos recursos. Né? Então, se a gente buscar mais serviços do que produtos, não só para consertar, mas, enfim, para outras coisas, seja para lazer, etc., eu estou preservando, né, recursos da natureza e estou incentivando, né, a geração aqui de serviços. Então, na Europa existe um debate, né, de mudar essa tributação. E normalmente os incentivos governamentais, até para estimular consumo e economia, é desoneração de bens, produtos, não de serviço. Né? Você vê serviço, redução de IPI de linha branca, etc. É uma linha contrária a esse pensamento, né? E outra coisa que está muito ao nosso alcance, a gente já tem visto uma mudança e talvez não tenha conectado ainda com a economia circular, mas é um outro direcionamento super legal, tem a ver com a economia compartilhada, né? E a economia compartilhada é algo muito amplo, né? Quer dizer, eu evito consumir novos produtos só para mim, né? Porque eu vou utilizar de maneira colaborativa. E se a gente pensar, por exemplo, nos brechós, eles estão Brechó é uma economia circular? É uma economia circular. Uma corrente ali, isso, o reuso, né? Porque você tá reutilizando. E lá na Europa, por exemplo, na França, especialmente recentemente, eu conversei com uma francesa, jovem, né? Não é por questão financeira, é por questão de falar, poxa, né? A minha roupa nova eu vou levar para o brechó. E lá eu vou sair, eu vou sair de lá com tem coisas boas, né, nos brechós lá. Olha que bacana. Ali onde eu morava, em São Paulo, em Pinheiros.
Toda semana abria um brechó novo. Lugares super bonitos, super legais, super bem arrumados. Então, muito, muito bacana, né? Pensar que eu estou comprando uma calça que eu não estou utilizando um recurso novo, porque alguém já utilizou, né? Já gastou o que tinha que gastar lá de tecido, de trabalho, etc. Então, os brechós. E quando a gente pensa, né, nesses carros, como tem o Turbi lá em São Paulo, que você pega o carro e aluga por algumas horas. Também o próprio Uber, né? Eu não tenho carro, mas quando eu preciso, eu estou aqui com o Uber, não é meu. Então, é uma visão da funcionalidade daquilo que você precisa, ao invés do bem físico, né? Então, quando a gente pensa em modelo de negócio circular, de trazer criatividade, está muito conectado com o que eu preciso ter funcionalmente. É a mobilidade ou é o carro? É a mobilidade. Né? Então, por exemplo, eu já, né, não tinha carro, já fazia um tempo, quando começou o negócio do Uber, me ajudou muito. Porque morava lá em São Paulo, já, né, tinha essa pressão de estacionamento super caro e tal. Quando a gente pensa no Spotify, por exemplo, né? Eu fui uma colecionadora de CDs por muito tempo. Olha o tanto de material que tem lá. Só que o que eu queria era escutar a música. Então, hoje eu posso escutar, né, a música sem gastar aquele monte de vidrinho. Né, Ixi, aí você vai comprar guerra com o pessoal que gosta de disco de vinil, né? Mas tô brincando. Eu ainda gosto, eu só tô dando um exemplo. Sim. Porque eu ainda compro um ou outro, né? Mas eu ouço muito mais músicas no Spotify do que a minha coleção de CDs comporta ali, né? O próprio Airbnb e tal. Então, quando a gente pensa na economia compartilhada, está muito conectado com a economia circular, porque é uma maneira de reduzir, né, o gasto, a utilização de um novo recurso. Muito bom. Ô, gente, estou conversando com a engenheira química Luciana Fonseca Moreira, falando de economia circular. A Luciana, que é formada pela Unicamp, né, e está fazendo doutorado na UFRJ, é isso? Isso. Legal. Teu tema é bioeconomia, é isso? Biomassa? Isso. O que é a bioeconomia? Explica pra gente. A bioeconomia, ela olha como recurso as matérias-primas renováveis, que basicamente é a biomassa, como fonte alternativa àquelas de origem fóssil, né? Seja o carvão, o gás ou o petróleo, para produzir diversos produtos. Então, começa lá na base da cadeia, onde hoje, né, é utilizado muito gás e derivados do petróleo. A gente pode usar uma matéria-prima alternativa que se regenera, né, que é a biomassa, e produzir quase tudo que a gente tem hoje, né, de plástico e outros produtos. A bioeconomia fala também da biodiversidade, né? A biodiversidade está dentro ali do estudo da bioeconomia. O que a gente pode extrair dessa riqueza que nós temos no Brasil, mas no mundo todo, para produzir diversas coisas. Então, no meu estudo, que eu falo da bioeconomia circular, eu olho justamente a oportunidade da cana-de-açúcar, né, que é uma cultura riquíssima, tudo que ela pode... É a biomassa mais comum aí, né? E a gente tem, né, já essa riqueza aqui na nossa região. As usinas, né, a gente sabe que hoje a maior parte delas já utiliza o bagaço, né, lá para cogeração, para produzir energia, o que é muito legal. Então, essa visão que na economia circular é chamada de ecologia industrial, quer dizer, eu vou produzir alguma coisa, mas eu vou reutilizar. Vou pegar aquele subproduto e fazer uma outra coisa, que é o que a gente vinha falando da vinhaça, né? Porque a vinhaça, ela é, assim, como originalmente um subproduto. O que eu faço? Subproduto quer dizer que é resíduo? Não, né? É um subproduto que, para o teu bem final ali, que você está olhando, que seja, né, o etanol, o açúcar, ela não é utilizada. Mas eu posso fazer alguma coisa com isso? Sim, já vinha se utilizando a vinhaça, né, como biofertilizante. Volta lá para a plantação e utiliza em detrimento de mais material de origem não renovável. Agora está se investindo na vinhaça para produzir o biogás. Né? Isso também é muito bacana. E
na minha pesquisa, como eu trabalhei 17 anos na indústria química, eu olho a oportunidade das matérias-primas para a indústria química, a partir da cana-de-açúcar, né? Então, vamos imaginar lá que tem um determinado produto químico que é utilizado para fazer o absorvente das fraldas descartáveis, né? Hoje ele é feito lá, vindo do petróleo, né? Mas se eu utilizar, por exemplo, um derivado ali da cana-de-açúcar, eu consigo produzir. E vários outros produtos, né? Então, eu acredito que o etanol, ele seja o novo petróleo, né? Ele tem essa chance de ser uma grande riqueza. A gente não entra num conflito, você falou das monoculturas. Como é que a gente pode usufruir a cana sem... De maneira responsável, né? Como tratar esse solo hoje, na região... Isso, porque a gente já, inclusive, né, foi acho que 2018, houve aqui na região, né, aquelas chuvas de poeira, né, essa consequência de um solo muito achatado. Então, de fato, né, precisa-se sempre olhar na sustentabilidade daquilo que está sendo feito, porque seria um paradoxo. Eu quero fazer aqui verde, que é excelente, né? Mas por outro eu quero lado... fazer, só que eu estou estragando esse solo. Então, né, não é a minha área aqui de conhecimento, mas de forma geral, né? A rotação do solo, né? Não ficar lá também com a cana 7, 8 anos, fazer, né, essa revigoração do solo. Mudar a cultura, né? Como tratar melhor as máquinas, né, que passam e vão achatando o solo. Então, existem formas de cuidar com carinho desse solo para que ele seja, de fato, né, regenerado. Então, eu acredito, sim, nessa possibilidade. E a cana-de-açúcar está aí com esse enorme potencial de explorar mais e mais o bagaço, a palha da cana. Então, eu sou, assim, super fã da cana-de-açúcar, por isso que eu quis estudar. A álcool química não é algo novo, não é só que com o petróleo ali, né, chamando a atenção. Na época do meu pai, na faculdade, que ele também fez engenharia química, ele já estudava álcool química. Então, aqui no Brasil... Bom, desde lá do Proálcool, né? Isso, anos desde 70, lá né? de antes. A gente, né, quando olha, faz uma avaliação mais global de potencial da bioeconomia, a gente entende que o Brasil tem um grande potencial, foi isso que eu estudei no meu mestrado, né? O potencial do agronegócio brasileiro como fonte de matéria-prima renovável para alavancar a indústria química. Porque hoje no Brasil a gente produz inúmeras commodities e acaba exportando commodity de baixo valor. Então, olha que bacana, a gente tem a oportunidade de trabalhar essa fortaleza que já está instalada aqui do agronegócio, gerar produtos de valor agregado bem mais alto, que são esses bioquímicos, né? E minimizar as importações da indústria química, porque a indústria química brasileira, ela tem um déficit, assim, que ele aumenta ano a ano, né? Enquanto o agro exporta, a indústria química... Não só a indústria química, acho que a Muitas, indústria né? como em geral, né? Rapidinho, eu queria que você falasse uma dificuldade que todo mundo tem na hora de reciclar, vamos dizer assim, que acho que isso não tem reuso, lâmpadas fluorescentes e baterias de celular, Perfeito. Pilhas, etc. Isso Ótimo. É passível de reciclagem? Isso tem é uma destinação? Obrigatório. A indústria... Quem tiver que a maioria dos lugares que reciclam, não pegamos lâmpada, não pegamos pilha. Mas os locais que vendem. onde você compra, né, que são os lugares que vendem... São obrigados. Eles são obrigados, porque lá na Política Nacional de Resíduos Sólidos tem um capítulo lá, um decreto específico para lâmpadas, tem o específico para baterias, assim como tem o específico para óleo lubrificantes, para pneus, que é chegar a 100%. Aqueles 22,5% que eu citei é para embalagem caracterizada como embalagem simples, não perigosa. Né? Sim. Esse material esses é outros, 100%. Né, é 100%. Também, por exemplo, né, não está exatamente no nosso dia a dia, mas o Brasil vem... evoluindo muito, muito bem, é considerado um case de sucesso mundialmente, as embalagens de defensivos agrícolas, né, que vão para o campo, também é obrigatório. Então, quem, né, compra e precisa, quando a gente tiver dúvida, né, do que fazer com aquilo,
o primeiro passo a se tomar é buscar com o fabricante, porque o fabricante é o responsável. E como o fabricante que vende para a loja e tal, então, por exemplo, eu tenho um cartucho aqui de impressora, eu não sei o que eu faço, onde eu comprei. Eu comprei lá naquela loja. Vocês recolhem? Né? Se ele não recolher, tem alguma coisa. E lembrando que no caso de embalagem de agrotóxico e óleo, que nem a senhora falou, óleo lubrificante, a responsabilidade é também do usuário, né? Do consumidor. Sim. Você... Não é só do fabricante. É que o fabricante ele tem a responsabilidade de estruturar a cadeia da logística. E ao consumidor cabe encaminhar isso de volta. Isso. Né? Essa responsabilidade do consumidor, eu acho que... Né, passa por essa mudança. Sim, uma responsabilidade mas moral, na Europa, por exemplo, já é algo que se você não fizer, você vai ser a taxa do lixo, né? Sim. Quanto... Até vinho na Europa, né? Você vai comprar a garrafa, você deixa um dinheiro a mais lá. A hora que você devolve a garrafa, eles te devolvem o dinheiro. Vamos falar um pouquinho de Rio Preto. Como que Rio Preto trabalha essa economia circular? Nós temos aqui essa... Bom, um grande passo, né, que eu entendo que significa já um progresso relevante, é a coleta seletiva, né? Que ainda é muito pequena, né? Ainda é pequena, mas já tá estruturada, né? Eu realmente ganhar mais escala, porque se a gente pensa no ciclo, o primeiro passo, né, separar. Talvez a gente consiga, né, separar em casa, mas, enfim, a coleta seletiva, eu já vi ele separando. Falei, mas por que você está separando? Porque os caras aqui não separam, tal. Então, né, aquela parte inicialmente da nossa conscientização dentro de casa, mas vamos supor que chegou lá na estação de triagem, né? Que é o primeiro passo, onde eles vão separar. A famosa esteira, né? A esteira, né? O papel e tal, o plástico, esse tipo de plástico, aquele outro tipo de plástico. A gente vê, né? Às vezes aquele trianguinho tem um númerozinho que é para identificar como eles vão agregar. Então, acho que Rio Preto já deu um grande passo. Qual o valor que está sendo gerado desse produto? Né? Já existe, de fato, a reutilização, a venda, estou reciclando PET, estou vendendo PET. Gerar mais riqueza de todo esse recurso. E aí, o que não é pego na coleta seletiva, né? A gente tem o estabelecimento para onde vai, todo esse resíduo lá em Onda Verde. E aí a ideia é minha, assim, né? Imaginando que num futuro próximo possa existir ali valorização, uma central, né? De valorização de resíduo, a própria geração de gás. Esse olhando para o resíduo, eu acho que caminhos de oportunidades, né, para Rio Preto. Quando a gente pensa na questão ambiental como um todo, né? Aí são inúmeros caminhos que tem, desde você falar plantar árvore, tem a ver com a economia circular. Bom, se a gente pensar na regeneração aqui da natureza, né? Também tem. E pensando na região metropolitana, né? O plano de desenvolvimento que a gente tem aqui na região integrada. Um ponto muito importante também abordado na economia circular é a valorização do produtor local, né? Por que valorizar o produtor local? Não é só uma questão estratégica, de independência, que a gente viu aí diversas dificuldades, tanto durante a pandemia do Covid-19, né, produtos que não vinham da China, como agora com a guerra. Mas quando a gente valoriza a economia local, a gente está minimizando todo o transporte que aquele produto faria se eu estou comprando a mesma coisa lá de longe. Uma fruta lá do Nordeste. Lá do Nordeste, vindo para cá, fruta importada, né? Estou comprando maçã vindo da Argentina, maravilhosa, maçã, né? Será que tem aqui mais próximo? Então, tem muito a ver com isso. Acho que o Rio Preto já vem, né, avançando com esse incentivo nas feiras, né, o conteúdo que precisa ser do produtor local. Acho isso muito bacana. E a gente, como cidadão, também tem que, né, ter esse olhar de prestigiar o produto local. Também, quando a gente pensa em mobilidade, né, isso faz parte da economia circular nas cidades, porque aquele primeiro princípio que eu falei lá é evitar a poluição, né, evitar o resíduo e
muito carro parado em trânsito né, é gerar a poluição desnecessária. Então, as cidades estão, eu acho que já muitas, né, participando daquele programa Cidades Sustentáveis, com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Rio Preto vem progredindo bastante nessa área. Então, existe a convergência com a economia circular, principalmente no ODS 8, 9 e 12, né, o que fala de indústria, consumo responsável, inovação. Então, de certa forma, não está ali escrito economia circular, mas é algo que a cidade, né, de Rio Preto está realmente colocando energias e progredindo bastante com os objetivos do desenvolvimento sustentável e, em particular, esses três, eles estão super diretamente conectados com a economia circular. Você acha que Rio Preto... Você até me falou de uma cidade do Paraná, eu esqueci o nome. Telêmaco Borba. Isso, Telêmaco Borba. Nossa, que nome de cidade. Essa cidade lá no Paraná tem um projeto muito... Acontece, né, nesse momento, um projeto muito interessante lá, pela característica de que lá existe uma planta muito grande da Klabin, né, que é o maior produtor de celulose do Brasil, também o maior reciclador, já veio há muito tempo, né, preparando ali a cadeia com essa visão de circularidade. E aí eles estão trabalhando junto com uma consultoria que eles chamam de consultoria de impacto. O que é uma consultoria de impacto? Que trabalha projetos de impacto. São projetos que buscam trazer um impacto social, ambiental, ao mesmo tempo que busca também um retorno financeiro. E lá eles estão assim modelando, né, o que eles chamam de um território 100% circular para embalagens. Então, é super detalhado, avançado, o que eles fazem de mapeamento, de base de dados, porque eles querem fazer a implementação desse mesmo projeto em diversas outras cidades, né? Quem sabe um dia aqui em Rio Preto... Eu até te perguntei isso para saber, Rio Preto teria condições de um dia a gente chegar a 100%? Não é uma utopia isso? Não é uma utopia, falando aqui inicialmente de embalagens, né? Porque alguém utilizou. Né? A embalagem não vai sozinha para o rio. Porque também não depende só vamos dizer, de governos, né? Vai muito das pessoas, né? Eu conheço muita gente que não está nem aí, joga a lata no meio da comida ali, fala... A gente vê na cidade também, assim, algumas coisas que falam, nossa, né? Poxa... A própria empresa responsável pela coleta, mesmo que você separe, se não for a Cooperlagos que passa, pode estar tudo separadinho. Passa o caminhão... Tudo bem que eles têm a triagem deles lá, mas, enfim, dificulta, né? Dificulta. E nesse projeto que está acontecendo lá em Telêmaco Borba, eles vão mapeando o que precisa ser mudado, né? E eu acho que é um projeto que vai se expandir para muitas cidades. O interessante é que a iniciativa privada tem aportado muitos recursos, né? Existem muitas possibilidades de projetos onde a iniciativa privada vem e investe, porque eles estão enxergando o retorno financeiro, além de imagem e tal, porque muitas vezes a gente via ali projetos, os caras estão fazendo isso aí um pouco greenwashing, mais pela imagem. Isso precisa acabar, né? As empresas também não querem ficar nesse greenwashing, elas querem fazer modelos de negócios circulares, criativos, que também deem retorno para elas, além da reputação, além da imagem. Porque muito além do meio ambiente é útil também, mas gera recurso, né? A reciclagem é uma indústria poderosa. Então, o Rio Preto, como cidade próspera e com oportunidade de prosperar ainda mais, pode atrair investimentos não só dos empresários locais, regionais, mas nacionais e internacionais, como é o caso lá de Telêmaco Borba. É uma empresa nacional, né, a Klabin, mas já tem investimento de multinacional junto com a Klabin, suportando o projeto, né? Então, eu acho que parcerias público-privadas são um campo aí muito fértil para esse tema aqui da economia circular, né? Que é bom para a cidade, é bom para a população, é um bom negócio para a empresa. Então, a cabeça aberta para... É o pensar global e agir local, né? Sim.
Legal, gente. Eu conversei com a Luciana Fonseca Moreira, engenheira química, ela que palestrou no Fórum de Sim. Desenvolvimento Sustentável, essa iniciativa da CIRP, todas as Todas as quintas-feiras, né? quintas-feiras, às 16 horas, na CIRP. Sobre esse Todos tema. os cidadãos estão convidados, porque o Convidados. nosso objetivo lá é discutir, é trazer ideias. E a Luciana, que é rio-pretense, mas ficou muito tempo fora, disse que está voltando agora para Rio Preto, né? Sim. Fez Unicamp, trabalhou fora do país, né, Sim. Luciana? Fala um pouquinho de você. Sim. Então, eu Ou da senhora, fui me desculpa. criada, imagina você, né? Eu fui criada aqui em Rio Preto, minha família é daqui, continuo aqui. Eu saí para estudar, fui estudar engenharia química da Unicamp. Assim que eu me formei, eu comecei a trabalhar numa grande multinacional alemã chamada BASF, que muitos conhecem pelas fitas Pelas cassete. fitas, né? Mas faz muita coisa Há a muito BASF, tempo que né? não faz, né? Até outro dia era a maior indústria química do mundo, hoje é a segunda. Fiquei lá por 17 anos, tive a oportunidade de ser expatriada para trabalhar na sede da empresa. E foi quando me acendeu aí a luz para essa oportunidade do Brasil com as commodities agrícolas, por conta do meu trabalho lá, onde eu já participava de projetos em que uma matéria-prima renovável poderia substituir uma de origem fóssil. Eu voltei para o Brasil com aquilo na cabeça. Decidi fazer o meu mestrado na Fundação Getúlio Vargas, né, que foi um mestrado em agronegócio, olhando para essa oportunidade, sem saber se ali na BASF aconteceria alguma oportunidade de eu trabalhar com esse tema aqui no Brasil. E até que sim, aconteceu, né, por conta da relevância que esse assunto da economia circular veio tomando globalmente. Foi criada, né, uma gerência para a América do Sul desse tema de economia circular, e eu fui escolhida para trabalhar com esse assunto. Então, muito legal, porque como são diversas áreas de negócios dentro da empresa, né? Eu olhava para todas as áreas de negócios, todas as oportunidades de projetos de economia circular. E aí a gente conversava muito com o fornecedor, com o cliente. Então, você acaba conversando com a indústria toda, né? É Havaiana, é Bombril, é não sei o quê, é prancha de surf. Outro dia é Natura, outro dia porque a indústria química é de base, né? E eu vinha já fazendo o doutorado, e tinha essa conexão aqui com a nossa região, né? Dessa oportunidade da cana-de-açúcar. E vendo esse tema se desenvolver globalmente, eu falei, a hora é agora. Eu vou sair um pouco do mundo corporativo para me dedicar aos estudos, porque esse tema está ganhando muita força, e eu quero ter essa contribuição intelectual e usar da minha experiência no mundo corporativo para algo que eu acho que pode ser muito relevante para a nossa região, mas para o Brasil como todo e como o mundo, né? Porque se a gente vai utilizar uma matéria-prima renovável ao invés de algo que veio do petróleo, seja lá na Europa, seja nos Estados Unidos, e esse etanol tá saindo daqui, isso é ótimo. Então, é isso que eu tô estudando, né? E o Brasil tem tudo para ser protagonista nesse processo de biomassa aí, com Sim. cana, eucalipto, Sim. né? E outras biomassas aí nesse momento de transição Sim. energética, principalmente Sim. dos combustíveis fósseis para, enfim, Sim. para energia limpa e renovável, né? Sim. A energia, né, ela é, de fato, o tema mais crítico quando a gente pensa em emissões, né, de gases do efeito estufa, gerando esse aquecimento global, impacto climático. E então, seja via biomassa, seja energia de fonte, né, fotovoltaica ou eólica, o Brasil tem um enorme potencial e o mundo está trabalhando nessa transição energética. Existem estudos que mostram que se toda energia, né, for convertida nos próximos anos para energia limpa, a contribuição disso para redução das emissões de gases de efeito estufa vai ser de 55% daquilo que se espera chegar para alcançar lá o acordo de Paris. 55%. Em 2030, mas não é possível isso até... Eu acho que vai estender um pouquinho, mas acho que no médio longo prazo, assim, a gente vai conseguir. Até porque a Rússia, meio que sem querer, ajudou um pouco
os investimentos serem acelerados, né? Por conta do gás e tal. Então, viu-se que dá para fazer mais rápido do que se imaginava. E aqueles outros 45% para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, eles estão mais ligados a produtos, né? Seja produtos, alimentos, e aí que entra a contribuição da economia circular para a questão do aquecimento global. Muito bom. Luciana Moreira, quero te agradecer, parabéns aí Obrigada. Pela aula aqui de economia circular e estamos sempre à disposição, viu? Eu que agradeço, um prazer. Obrigado. Obrigada. Isso aí, gente. Então fica aí as dicas e também da sua consciência, né? Como que é? Reuso, reduza e recicle. Tá certo. Bom, gente, antes de a gente terminar, olha só, nesta terça-feira vamos ter a 7ª sessão ordinária de 2023 aqui na Câmara Municipal. Vamos conferir os itens que estão aí na pauta. Os vereadores de São José do Rio Preto realizam nesta terça-feira, dia 7 de março, a 7ª sessão ordinária de 2023. A ordem do dia conta com 3 projetos de lei de autoria do Poder Executivo. Em segunda discussão, será votada a proposta da Prefeitura, que trata da reinstituição do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Na sequência, também em segundo turno, será apreciada a matéria que abre crédito adicional especial no valor de R$ 3.400.000 para a execução de serviços especializados de plantio e manutenção de árvores nativas. O terceiro projeto do Executivo entra na pauta em primeira discussão. A proposta abre crédito adicional especial no valor de R$ 150.000 para o Fundo Especial do Corpo de Bombeiros. Durante a 7ª sessão, serão analisadas também 2 propostas de autoria do vereador Jean Charles, ambas no mérito. A primeira institui a Política Municipal de Prevenção às Doenças Ocupacionais na Rede Municipal de Ensino. A segunda matéria trata de projeto de resolução. A medida altera o regimento interno da Câmara, mudando as regras para declaração de voto e chamada de vereadores para uso da palavra durante as sessões. A pauta traz ainda projeto de lei de autoria do vereador Pedro Roberto Gomes. A propositura inclui no calendário oficial do município o Dia da Comunidade Angolana, a ser comemorado anualmente em 29 de junho. A matéria será analisada em primeiro turno. Também na legalidade, os parlamentares votam o projeto do presidente da Casa, o vereador Paulo Paulera, que inclui o evento Band Pet Show, promovido pela Band Paulista, no calendário oficial da cidade. A sessão começa às 2h da tarde. A TV Câmara transmite ao vivo pelo canal 4 Net Claro e pelo canal 28.2 em sinal aberto. Você pode acompanhar também pelas nossas redes sociais. Thaís Machado para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Bom, é isso aí, gente. Essa edição do X da Questão fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8h da noite e amanhã cedinho às 7h da manhã e depois ao longo da nossa programação. Mas desde já está disponível nas nossas redes sociais, tanto no YouTube, TV Câmara São José do Rio Preto, quanto no Facebook, Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Lembrando sempre que você pode enviar sugestões de pauta, de entrevistas, de reportagem, só mandar aí para o nosso WhatsApp, está na tela o número e todas as informações aqui da Câmara Municipal você encontra no nosso site riopreto.sp.leg.br, também no nosso aplicativo Processo Legislativo Digital. É isso aí, o programa de hoje teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Eude Russo, o GC do Thiago Zatti, o controle mestre do Fernando Giroldo e o áudio do Flávio Furlaneto e do Israel Heleno de Castro. É isso aí, gente. Valeu e até a próxima.